Olá, eu me chamo Paulo Martins, tenho 35 anos e sou contador. Como vocês podem ver, eu também gosto de esportes, né? Eu moro na cidade de Guarei, sou nascido e criado aqui. E nós temos aqui um evento muito interessante, creio que singular, porque nenhuma outra cidade eu creio que tenha um evento nesses moldes para essa época do ano. Estou falando aqui do verde e vermelho, tradicional clássico de futebol, realizado na época do carnaval, período onde o resto do país celebra a folia de Momo. Nós guareenses, nós nos reunimos à beira de um campo de futebol, prestigiando uma realidade que creio que seja só nossa, né? Uma rivalidade entre duas cores nessa época do ano, uma tradição de pelo menos quase 80 anos. O Verde Vermelho é um torneio de futebol em melhor de 3, ou seja, a equipe que conseguiu 2 vitórias sagra-se campeã daquele ano. E é uma tradição que se iniciou, pelo que dizem, infelizmente não há relatos, aliás, não há documentos históricos, há apenas relatos de pessoas que viveram nessa época e passaram para seus filhos e netos que hoje estão vivos e relatam para nós, esses mais jovens, como esse evento veio a ser tão importante na nossa rotina, na cultura do guareense. Dizem que os primeiros jogos aconteceram em meados da década de 30. Nós estamos indo para 80 e poucos anos já, né? Começou no bairro da zona rural do município. Hoje em dia é o bairro mais populoso da cidade, o bairro da Vitória. Começou a ser disputado entre os moradores mesmo do bairro. Eles queriam um passatempo para as pessoas numa época em que não havia, como hoje, há outras distrações, né? Nós estamos hoje na era da informática, dos celulares, dos tablets, e naquela época não existia nada disso, as pessoas conversavam. Era um período bastante singular da história, né? Era do rádio ainda, nem a TV havia chegado para Guarei. Então eles decidiram fazer um passatempo e o futebol foi escolhido para ser esse passatempo mesmo, né? Essa diversão, esse entretenimento das famílias guareenses. E começou com os moradores do bairro que tinham vontade de praticar o esporte e também de, claro, como todos, essa questão da atividade física, já havia, creio, essa consciência. As cores em si foram escolhidas meio que aleatoriamente. Havia a possibilidade de ser azul e branco, amarelo e verde, enfim. As cores foram escolhidas aleatoriamente, creio eu que pelo contraste, né? Um belo contraste verde e vermelho no campo. Ocorre no carnaval porque é o único período do ano em que você tem 3 dias livres da sua rotina para poder participar dos jogos, né? Então tem os feriados aí do carnaval, que tradicionalmente começa já na sexta-feira, né? Então sábado, domingo, na segunda algumas pessoas trabalham, então, e também a terça-feira, que é realmente o feriado do carnaval. Então nesse intervalo de dias de folga, que trabalha para a maioria, esse período foi escolhido para servir como data para essas partidas, que são uma melhor de 3 jogos, né? Então aí haveria necessidade de ter uma continuidade. E se fosse no final de semana, apenas no sábado e no domingo, não seria possível. Então foi escolhido o carnaval para ser a data do evento, que melhor se molda a esse formato escolhido pelos moradores de Guarei à época. Hoje em dia,
a escolha desses jogadores ela é feita com base nos atletas que praticam o esporte em Guareí. Todos aqueles que jogam futebol, gostam de jogar futebol, eles vão até o campo, conversam com os treinadores das equipes e aí é feita uma espécie de seleção. Eles tratam como se fosse uma peneira em um grande clube para a escolha de seus atletas, né? Aí começam os treinos, praticamente no final de setembro, começo de outubro, começa a ter os treinamentos e esses atletas são escolhidos nesse período. Os jogadores, para 2 times, evidentemente, são 22 atletas, né? Mas existem categorias, nós temos desde o infantil, que os jogos ocorrem no período da manhã, também os veteranos, né? Jogadores acima de 50 anos que jogam logo após as crianças, e depois, no decorrer do dia, você tem outras categorias, né? Até que se chegue à preliminar, que são os aspirantes a jogadores da categoria principal, e depois, às 4 horas da tarde, geralmente, 4 ou 5 horas da tarde no máximo, começam os jogos da categoria principal. O jogo é disputado aqui em Guareí, nas imediações do estádio Ideraldo Nolasco de Oliveira, o estádio municipal, que leva o nome de um jovem atleta da equipe do Verde, né, Ideraldo, família tradicional aqui da cidade. E tem um evento, por ser bastante conhecido, ele tem a cobertura da rádio e imprensa locais. Nós temos a Rádio Realidade FM, através do site que transmite, né, os jogos por ondas de rádio, e também pela internet, através do site www.guareionline.com. Tem a sua programação normal na internet e nos períodos de carnaval também transmite os jogos. A gente tem aqui em Guareí a rádio transmitindo com um locutor profissional, o Tacílio Júnior, da cidade de Angatuba, que narra jogos da Série A, Série B, para grandes rádios, grandes prefixos de outras cidades, né, de São Paulo, Paraná. E ele vem nesse período do ano, é sagrado para ele, ele vem fazer as transmissões dos jogos tradicionais do Verde e Vermelho. Essa é a nossa tradição, que eu gostaria de passar para vocês. O Verde e Vermelho para nós creio que seja o principal evento do ano. A cidade se divide em 2 cores. Nós temos a satisfação de passar essa cultura nossa para vocês e também convidá-los, na época do carnaval, havendo um tempinho livre, de vir para Guareí. Sempre no domingo, segunda e terça, são os dias de jogos, para participarem com a gente dessa grande festa. Obrigado a todos, até mais.